Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 0 a 0 entre Grêmio e Corinthians, jogo de ida dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Resultado que assim, olhando antes da partida começar, empatar com o Corinthians fora de casa, tá ótimo. Mas pelo que foi o jogo do Grêmio ter ficado boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, eu esperava uma vitória, tá? Ainda mais pela chance criada no primeiro tempo que o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, foi muito bem, dava pra gente imaginar algo a mais nessa partida. Mas acaba que a gente tem um gol sofrido no finalzinho da partida, uma bobeada do Reinaldo, né, o gol do Giovani, e o gol é anulado. Então sai, é uma mistura de sentimentos, sabe? Porque, que nem eu falei, olhando de fora, antes da partida começar, é um resultado bom. Depois da expulsão, analisando a partida ali, é um resultado ruim. E pelo gol anulado no final, sair com um empate é um resultado bom. Então é uma mistura de sentimentos que eu não sei nem explicar se foi bom ou ruim esse empate. Só sei que eu vou fazer a análise completinha aqui da partida. E é isso. Antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Queria destacar duas coisas. Primeiro, eu não lembro se eu já avisei aqui no canal, mas eu criei a área de membros da análise da Eurocopa, tá? Então, tá aqui embaixo o link. Quem quiser, ainda tem um cupom de desconto, cupom 21 Futebol Clube. É só colocar tudo maiúsculo, tudo junto. Tá aqui embaixo bem explicadinho. E ganha 21% de desconto, tá? Eu criei a área de membros por menos de R$ 20. Com o cupom fica menos de R$ 15. Tá baratinho. E aí eu destaquei jogo por jogo da Eurocopa, trouxe os principais destaques de cada seleção. Quem quiser saber um pouquinho mais, o link está aqui embaixo. E o outro é que eu iria fazer a análise de Palmeiras e Flamengo no 21 Futebol Clube também, né? Canal que eu faço a análise desses outros jogos. Mas, cara, os horários da Copa do Brasil ficaram horrorosos, cara. De verdade. Já aconteceu isso ontem em São Paulo e Goiás e emendando Botafogo e Bahia. Mas eles colocaram os horários muito juntos, cara. Então, quando começou Corinthians e Grêmio, ainda não tinha acabado. Flamengo e Palmeiras, que era um jogão, talvez o mais esperado dessa Copa do Brasil, dessa fase. E não deu pra assistir o final por causa que já tinha começado do Grêmio. Então, essa crítica aí aos horários que a CBF colocou pra Copa do Brasil. Tinha que colocar um espaçamento maior, sei lá, colocava o do Flamengo e Palmeiras às 7, ao invés de às 8, né? Então vamos aqui para as notas. Para as notas, primeiro trazer os destaques das expulsões, né? A expulsão do Ranieri sai com o quê? 9 do segundo tempo, né? Expulsão claríssima. Já vale destacar a arbitragem, né? Foi o Marcelo de Lima Henrique. Eu não gosto muito dele, tá? O árbitro que eu lembro que apitava no cenário carioca, né? Do Rio de Janeiro. E sei lá, eu nunca gostei muito dele não, cara. Acaba que na partida por si só, a maioria dos lances decisivos, ele errou. Então, ele não tinha dado nem falta do Ranieri, ia validar o gol do Giovani. Então, esses lances decisivos, ele não conseguiu perceber. Deu sorte que dessa vez o VAR fez uma excelente atuação. O VAR interviu nos momentos corretos. A única que eu discordo é a expulsão do Gustavinho, do Gustavo Nunes. Um lance que o Gustavo sobe para dividir, acaba esticando demais o cotovelo, mas ele não, claramente, cara, todo mundo sabe, não foi para agredir o jogador do Corinthians. Não à toa, quando ele levanta o braço, é um braço de equilíbrio, toca até no ombro do cara e depois toca de leve no rosto. Acho que era do Pedro Henrique, ex-Inter. E pra mim ele pode até dar o amarelo. O VAR deveria intervir e falar, pô, não era pra vermelho. Mas final do jogo, tal, pode fazer falta porque no jogo de volta não vai ter esse escape da velocidade do Gustavo, né? Mas o Corinthians também perdeu um grande principal cara de marcação, né? Enfim, as duas equipes saíram prejudicadas com as expulsões, mas no geral a arbitragem foi bem, tá? Acabou que não prejudicou nenhuma das duas equipes, não teve nenhum lance que eu olho e falo, pô, aqui essa equipe foi muito prejudicada. No geral a arbitragem foi bem, é verdade, com muito auxílio do VAR, tá? Porque no campo tinha errado. Tá? Então, vamos para as notas, começando pelo gol Marquezinho. O Marquezinho não foi muito exigido, tá? Aqui as estatísticas, ó, dois chutes a gol só do Corinthians. Eu não me lembro de uma única defesa difícil, mas enfim, que nem eu já comentei aqui, ele dá para ver que é uma liderança muito grande, traz esse cenário de experiência e no geral muito tranquilo a partida dele. Tomou um amarelo besta, né, por catimba logo nisso. Logo desde o início do jogo, que nem o Lucas Arcanjo fez contra a gente, naquele jogo contra o Vitória, foi o que o Marquezinho fez ontem contra o Corinthians. Ficar segurando o jogo
nesses tiros de meta, cobrança de falta. Não vou falar que tá errado, é uma estratégia válida, mas que fica pendurado, né? Enfim, no geral ele foi bem, não foi muito exigido, reposição de jogo boa também, vai uma nota 10, fez o que tinha que fazer. O Eli eu achei que foi bem também, vai uma nota 10, vem sendo o melhor zagueiro do Grêmio nesses últimos tempos. O Jeromel, eu queria destacar aqui, acho que essa permanência do Jeromel no time, queria destacar já primeiro que pra mim essa é a dupla de zaga, trio de zaga, aliás, ideal. Eu já tinha comentado naquele jogo contra o Vasco, da linha de defesa, as coisas que eu mudaria seria tirar o Kahneman, e aí eu colocar o Jeromel, ou colocar o Mike fazendo essa zaga pela esquerda. Eu já comentei que pode ser algo interessante, tá? Por ser um cara que é um lateral esquerdo bem com características defensivas. Jogando o Mike na linha de 3 pela esquerda. E aí talvez o Gemerson pelo meio e o Eli pela direita. Ou o Gemerson pela direita e o Eli pelo meio também seria interessante, tá? Que aí seriam todos com velocidade, todos com saída de jogo boa e todos com poder de marcação. E o Jeremel, o que mais faz falta hoje é a velocidade. O cartão não à toa dele foi assim. Não ia alcançar o Giovani e fez a falta. Tá corretíssimo, tinha que fazer a falta mesmo. É o tal do cartão amarelo inteligente. É melhor você fazer a falta fora da área e tomar amarelo do que você deixar o cara entrar na área, talvez saia gol, talvez saia um pênalti. Então usou a experiência e foi muito inteligente nisso. Depois foi substituído, naturalmente. O zagueiro mais devagar, o time com um a mais e o cara acabou de levar amarelo. Script perfeito para tirar ele. Foi o que o Renato fez, mexeu bem. No geral, o Jeromel foi bem, tá? Uma nota 7. O Gemerson bem também, eu diria que foi o melhor jogo dele até agora, pelo Grêmio. Foi uma nota 9. Gostei bastante dele. E eu acho que fica claro que Gemerson e Rodrigo eles são titulares dessa zaga. São caras que têm uma saída de jogo boa, são caras que são rápidos, são caras que marcam bem e tem boa bola aérea. Então eu acho que o Eli e o Gemerson fica claro que vão ter que ser titulares, até porque os dois têm essa velocidade para nível de zagueiro que o Grêmio não vinha tendo. E os dois pra mim são titulares, tá? Esse terceiro zagueiro que eu já comentei, pra mim tem que ser o Mike pela esquerda. Eu acho que tem que testar, pelo menos. Eu acho que é uma boa alternativa. Ou talvez o Rodrigo Caio, quando ele voltar de lesão, é o que tem maior potencial de pegar essa vaga. Talvez o Gustavo Martins, quando voltar, não sei se está machucado também. Mas o Gustavo Martins e o Rodrigo Caio são esse outro zagueiro que eu acho que podem pegar essa vaga. O Jeromel e o Kahneman, acho que em determinados momentos jogarem, beleza, mas no time ideal pra mim não são titulares. Talvez o Jeromel sim, o Kahneman não, tá? O Gemerson 9, que nem eu falei, vamos para as laterais, o Reinaldo. Cara, eu destaquei aqui já que com essa linha de três zagueiros, eu acho que o Reinaldo pode jogar. Agora, no momento que tem só dois zagueiros, não dá o Reinaldo, cara. E é o que aconteceu. O gol que o Grêmio ia tomar ia ser um erro bizarro do Reinaldo de novo. Deu sorte que estava um pouquinho impedido o Giovani, mas o Reinaldo na frente, o Reinaldo com domínio da posse, é desequilibrado, não foi falta. Podia tirar para escanteio, podia tirar para lateral, podia tocar para trás, não fez nada disso, cavou uma falta que não foi, ia tomar o gol se não fosse por milímetros, centímetros de que estava à frente o Giovani, tá? Então o Reinaldo de novo ia fazendo besteira, deu sorte que estava impedido. Então é isso, cara. Se tiver três zagueiros, eu acho que o Reinaldo pode jogar. No momento que tira os três zagueiros, cara, joga com ponta na lateral esquerda. Mas não joga com o Reinaldo. Não dá, ele é muito mal na marcação, cara. E hoje não, ontem, na parte ofensiva também não foi bem. Errou muitos cruzamentos, enfim, o Reinaldo fez uma partida abaixo. Principalmente depois que tira os três zagueiros. Fez certo em tirar, principalmente o Jeromel depois de tomar o amarelo. Mas o Reinaldo não pode jogar com essa linha de 4 comum. Tem que ter três zagueiros atrás, senão o Reinaldo vai fazer besteira e vai deixar um buraco atrás. É uma nota 4, achei ele abaixo ontem. O João Pedro na direita, cara, o João marcou bem. É verdade, sofreu bastante depois que o Wesley entrou. O Wesley entrou muito bem. Mas foi comum, vai uma nota 6. O Carbajo eu achei discreto dessa vez, vai uma nota 5. O Vila Sante, cara, a questão do Vila Sante é dois únicos lances que ele poderia ter feito melhor. O primeiro, a grande chance do jogo, cobrança do Cristaldo, perfeito. Na hora que eu tava vendo a jogada, antes mesmo eu falei, tinha o Reinaldo e o Cristaldo, eu falei ali. É o Cristaldo batendo o canto do goleiro. Ali não tem mistério, porque é muito perto. Se é o canhoto, provavelmente vai na barreira ou ele exagera na altura e vai para cima. Então ele ia chutar no canto do goleiro. Ali é questão de matemática. A maioria dos jogadores do Corinthians estava na barreira. Você se posicionando bem para um rebote,
você vai ter superioridade numérica. Foi o que aconteceu, o Vila Sante se posicionou bem. Faltou chutar um pouquinho mais forte, talvez um pouquinho mais alto, mas principalmente mais forte. Se ele chuta mais forte, fazia o gol. Acabou que chutou fraco e deu tempo do Hugo Souza se recuperar e fazer o gol. Esse é o primeiro lance que eu pondero do Vila Sante. E o segundo é o último lance da partida, que ele força um passe muito besta, e depois ele se recompõe e rouba a bola. Então até quando ele erra, ele arruma a jogada. Então o Vila Sante para mim foi o craque da partida. Teve esses dois únicos lances que eu pondero. Primeiro, essa bobeada no último lance, que depois ele mesmo conserta. E depois, se ele chuta mais forte, ele fazia o gol. Dois únicos lances que poderia fazer coisa melhor. Fora isso, perfeito, acertou tudo. Foi uma nota 9. Pra mim, o craque da partida. O Cristaldo, cara, o Cristaldo bateu bem a falta, mas foi meio discreto dessa vez. Eu acho que o Renato demorou pra tirar ele, tinha que colocar mais rápido o Arezzo. Eu concordo com todas as mexidas. Incrível, cara, juro pra vocês. É, A do Edenilson e do Arezzo, eu tinha falado coisa de 30 segundos antes. Tem que colocar o Edenilson no lugar do Carbajo, pra ser um segundo volante mais chegada na frente. E o Arezzo tava nítido, o Grêmio com um a mais no momento que é expulso o Ranieri. Passou 5, 6 minutos, já era para colocar o Arezzo. O Renato demorou para colocar o Arezzo. Contra o Vasco a mesma coisa. Ele tá aprendendo demais a substituição. Mexeu correto para mim. O único que talvez eu discordo é o Nathan Fernandes, que vem num momento ruim. Agora, e eu teria colocado no final o Monsalve no lugar do Soteldo. Não sei se eu estaria certo, mas é o que eu faria. É... Tem que ter novidade, tem que mexer mesmo, cara. E o Arezzo, a única coisa que eu pondero é que tem que entrar mais cedo. O Renato tá aprendendo demais a substituição dele. No geral, o Cristaldo vai uma nota 6. Cobrou muito bem a falta, fora isso foi meio discreto. O Pavon não fez muita coisa não, foi mal dessa vez, vai uma nota 3. E o Soteldo também foi mal dessa vez, foi um dos piores jogos dele depois da volta da Copa América. Foi uma nota 3 também. Aquelas jogadas típicas que deu muito certo contra o Vasco, de escanteio curto, e contra o Vitória também. Escanteio curto, ele vai pro X1. O Mateuzinho engoliu ele, cara. Roubou quase todas as bolas. O Soteldo gerou contra-ataque pro Corinthians em umas 3, 4 oportunidades. E foi o que eu comentei, acho que contra o Vasco ou esses jogos passados. É uma jogada interessante, mas tem que ter uma tomada de decisão muito boa, porque se perde a bola, cedia um escanteio, gera um contra-ataque para o adversário. Então tem que ser bem articulada a tomada de decisão ali, tá? E o Soteldo errou muito no jogo contra o Corinthians, tá? Enfim. Entrou o Arezzo, teve uma boa chance, finalizou meio mal, meio fraco, né? Parou no Hugo Souza, talvez. Eu acho que o craque da partida fica entre o Hugo Souza e o Vila Sante. O melhor do Grêmio é o Vila Sante, eu acho que o melhor do jogo foi o Hugo Souza. Se não era ele, o Grêmio vencia. O Arezzo vai uma nota 5 aí. O Edenilson, uma nota 4. Aquele passe forçado dele. Os caras reclamaram no campo e eu reclamei daqui. Porque o Grêmio com um a mais, tendo mais espaço para trabalhar a bola, ele força um lançamento no meio da zaga inteira do Corinthians e depois até gera um contra-ataque que termina em escanteio. Ali faltou raciocinar um pouquinho, associar os fatos e perceber que ele era bola no chão. Enfim, reclamaram no campo e eu reclamei de casa. Então, ali o Edenilson errou, mas vai uma nota 4. A mexida foi boa, porém ele não entrou tão bem. O Nathan entrou, fez uma jogadinha ou outra boa, mas no geral a fase dele não é muito boa, tá? E o Gustavo entrou também, não entrou bem. Vai uma nota 6 ali pro Nathan e vai uma nota 4 pro Gustavo. Que nem eu falei, pra mim a expulsão foi exagero. Pra mim era para amarelo no máximo e acabou dando vermelho. Concordo com todas as mexidas. A única que eu talvez fico com o pé atrás é o Nathan Fernandes. E a única que eu faria mais seria o Monsalve no lugar do Soteldo, lá com uns 38, 40 do segundo tempo. É o que eu teria feito para ter esse cara de armação atrás do Arezzo. Estatísticas. 12 chutes do Corinthians sendo 2 a gol, 10 do Grêmio sendo 4 a gol. O Grêmio mesmo quase o segundo tempo inteiro com um jogador a mais finalizou menos que o Corinthians. Então, enfim. Posse de bola, o Corinthians teve mais, mesmo com um jogador a menos a maioria do tempo, no segundo tempo. Faltas tiveram 23 no total, não é muito. Amarelos 4 no total, sendo 3 para o Grêmio, 1 para o Corinthians e um vermelho para cada. Escanteios 3 para o Corinthians, 6 para o Grêmio. No geral, um jogo bem pegado, bem disputado. Não foi um jogo ruim, foi um jogo muito tenso, um jogo emocionante. O Hugo Souza fez uma grande partida. E nem eu falei, ficou no detalhe. Se o Vila Sante finaliza mais forte, a gente faria ao menos um golzinho. E por ter ficado a maioria do tempo no segundo tempo com um jogador a mais, tinha que sair com a vitória para encaminhar a classificação.
Com esse empate tá tudo em aberto, a volta vai ser no Couto Pereira. Agora a gente vai ter mais torcida, vai ter que pressionar mais. Queria destacar aqui a escalação de início. Concordo, gostei dela, tá? Eu achei que hoje, eu acho, aliás, que hoje essa é a equipe titular do Grêmio, com a única ponderação de que daqui a pouco o Arezzo eu acho que pega essa posição de centroavante. O Grêmio com três zagueiros várias vezes esticando lá na frente, precisa ter um cara de combate. E o Cristaldo disputando com um zagueiro lá na frente, ele vai perder quase todas. E não é porque ele é ruim, é por causa do físico. O Cristaldo é um cara de armação, não é um cara de disputa de bola aérea. Então, eu acho que em determinado momento, o que eu faria seria tirar o Pavão do time, que dos pontas, o Soteldo hoje é muito mais importante do que ele, por mais que ele agregue bastante. Talvez prender o Cristaldo mais atrás, flutuando pelo meio, o Arezzo mais na frente e dar liberdade a mais para o João Pedro, com o Carbajo fazendo essa cobertura a mais pela direita. Eu acho que é o que eu faria, porque tem que ter esse 9 lá na frente, não adianta, cara. Quando tinha só o JP Galvão e o Galdino, faria sentido usar um falso 9. Agora que tem o Arezzo, daqui a pouco o Bright White vai poder jogar, e daqui a pouco o Diego Costa volta de lesão, não vai fazer mais sentido usar falso 9. Então, eu acho que tá no momento de o Arezzo já pegar essa vaga de titular, tirar o Pavão do time, o Cristaldo flutuar pelo meio, o João Pedro poder subir mais e o Carbajo ficar mais nessa cobertura. É o que eu faria, tá? De qualquer forma, o Renato até um tempo atrás tinha pouquíssimas opções. Hoje ele tem várias opções e para mim é nítido que três zagueiros é o melhor para o Grêmio hoje. Encaixou, o time melhorou, tomou menos gols, consegue ter um encaixe defensivo melhor e até no ataque melhorou, porque esses caras da frente não tem mais tanta função para voltar, né? Porque com quatro defensores, o Soteldo e o Pavão teria que voltar muito para defender. Agora não, você tem três zagueiros, tem os volantes e tem os laterais. Então, na teoria, é mais defensivo, mas você dá muito mais liberdade para quem tá na frente. E aí esses caras têm mais energia para apresentar o futebol deles. Não à toa, desde que entrou os três zagueiros, o Soteldo aumentou muito o nível dele. Ontem foi exceção, ficou abaixo. É... Mas desde os três zagueiros potencializou muito o Soteldo. E o próprio Reinaldo, quem sai ganhando muito com três zagueiros é o Reinaldo. Numa linha com dois zagueiros e ele mais recuado, ele sofre muito na marcação, que nem eu comentei. Com três zagueiros ele melhora porque ele defende mal. O fato é esse. Tendo essa cobertura do Eli, ainda mais em uma grande fase, ele pode potencializar a fase ofensiva dele, que é onde ele é melhor. Porém, ontem ficou abaixo. Tá? Então, eu acho que é isso. O melhor jogador do Grêmio foi o Vila Sante, pra mim. E aí vale destacar o Eli e o Gemerson. Pra mim, a melhor partida do Gemerson até agora. Jogou demais. Os principais destaques são esses três. O Vila Sante, o Eli e o Gemerson. E é isso. São os melhores do Grêmio. Destaque principal pro Vila Sante. Com a ponderação de esse último lance que ele erra o passe. E o grande lance do jogo, que é a defesa do Hugo Souza. Que ele poderia ter chutado mais forte. Melhores do jogo, então, pra mim. Vale destacar os melhores do Corinthians. O Mateuzinho fez uma grande partida. Eu achava que depois que entrasse o Fagner, o Gustavinho, o Nathan Fernandes iam crescer muito, porque o Fagner não é tão rápido. Mas não, o Fagner engoliu eles. A tomada de decisão deles pecaram muito. Enfim, o Mateuzinho fez um grande jogo. O Charles saiu no intervalo, mas fez um excelente primeiro tempo. O Alex Santana fez um grande jogo. O Garro joga demais, impressionante. O Hugo fez um bom jogo. O Hugo Souza, pra mim, foi o craque da partida. Eu fico entre ele e o Vila Sante. O melhor do Grêmio, pra mim, é o Vila Sante. Que nem falei com ressalvas pro Eli e pro Gemerson. E o craque da partida, pra mim, é o Hugo Souza. Tá? Se não é ele, o Grêmio vencia. Ponto. E vale destacar ainda que o Giovani e o Wesley, o próprio Fagner, entraram muito bem, principalmente o Wesley, mudou o jogo. E eu acho que é isso, tá? O craque da partida, então, pra mim é o Hugo Souza e o melhor do Grêmio, o Vila Sante, com ressalvas pra Eli e principalmente o Gemerson, que nem eu falei, pra mim é a melhor partida dele com a camisa do Grêmio até o momento, jogou demais, tá? E eu acho que é isso. Próximo jogo do Grêmio no Brasileirão é o Atlético Paranaense, fora de casa aqui, ó. Jogo muito complicado. Jogar na Arena da Baixada vai ser um jogo difícil. Ó, o Atlético ali na parte de cima. Cara, vai ser muito difícil. Eu não sei nem se o Renato vai poupar, né? Pensando na volta contra o Corinthians, que já vai ser no meio de semana. Eu acho que é um jogo interessante pra poupar, não, porque a fase do Grêmio é muito ruim. Mas selecionar outros jogadores para ter minutagem, tá? Então, por exemplo, ao invés de usar o Jeromel e o Kahneman, testar talvez o Mike nessa linha de três zagueiros, ou o próprio Natan da minutagem na zaga, o Martins.
Cara, eu acho que poderia ir com o Mike na esquerda, o Gemerson para continuar tendo minutagem e o Gustavo Martins. Essa seria meu trio de zaga para o jogo contra o Atlético Paranaense. Ao invés de usar o Cristaldo, eu usaria o Monsalve, utilizaria o Arezzo na frente, daria minutagem para o Gustavo, como ele não vai poder jogar a volta. Enfim, dá para testar bastante contra o Atlético Paranaense. E eu acho que eu parto do princípio do Gustavo ser titular. Porque ele não vai jogar a volta, então é um jogo que você não vai estar com time reserva, você vai poupar um ou outro jogador. E aí, sei lá, tira o Soteldo para ele descansar um pouquinho e vai o Gustavo já contra o Paranaense, tá? É um jogo que a gente já, querendo ou não, chance de título é Copa do Brasil e Libertadores. E no Brasileirão não dá para poupar 100% do time porque a fase é muito ruim. Mas dá para trocar um ou outro jogador, tá? E o que eu destaco é isso, o Monsalve precisa ter minutagem, cara. Ele não teve um minuto em campo até agora, já tá no banco há uns 3, 4 jogos e não entra. Então ontem era um jogo bom, que nem eu falei, para ele entrar nos minutos finais no lugar do Soteldo. Pra mim tava nítido que era isso que tinha que acontecer e não aconteceu. O Soteldo já não tava mais fazendo a ponta. Tinha o Gustavo e o Natan, colocava o Monsalve para distribuir o jogo no meio. Enfim. Acho que é isso então. Craque da partida, que nem eu falei, pra mim é o Hugo, melhor do Grêmio, o Vila Sante, com ressalvas pro Eli e principalmente pro Gemerson. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você espera pro jogo de volta, né? Se você acha que a gente consegue passar de fase e pra esse jogo no final de semana no Brasileirão, contra o Atlético Paranaense lá na Arena Baixada, a Liga Arena agora, né? Vai ser muito complicado, tá? E é isso. No geral, e nem eu falei no início do vídeo, antes mesmo da intro. É uma mistura de sentimentos, porque tudo depende da perspectiva. Analisando antes do jogo começar, jogo de ida da Copa do Brasil, jogando contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, estádio lotado, torcida, porra, é impressionante a torcida do Corinthians. É, Sair com um empate é um resultado bom. Depois que você tem um a mais a maioria do segundo tempo, é um resultado ruim. Depois que você tem um gol anulado do Corinthians nos acréscimos do segundo tempo, é um resultado bom. Então, é uma mistura assim que eu até agora não sei se foi bom ou foi ruim, tá? Comenta aqui embaixo qual é seu sentimento sobre essa partida. Se foi bom ou se foi ruim. Você gostou do resultado? Esperava mais? Achava que podia ser pior? Sei lá, cara. É um resultado que é muito. Eu não sei explicar. Enfim, foi esse vídeo, valeu e falou.